Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live do Celebrando 40. Para você que vai assistir a gente pela primeira vez, o meu nome é Vilma Santos. Eu sou uma executiva de recursos humanos que está comemorando agora em 2026 40 anos de carreira. Desses 40, mais de 30 em recursos humanos. E para celebrar, eu estou aqui tenho convidado várias pessoas, preferencialmente mulheres, que caminharam comigo essa jornada nesses últimos 40 anos. E hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com a minha amiga Pietra Monaro. No mercado, muita gente a conhece como Pietra Monaro. No RG, é a Simone Ribeiro. Mas o que realmente define a Pietra é essa bagagem poderosa que passa por empresas como Siemens, Nextel, Jequiti, Tupperware, Vitacom e tantas outras, sempre liderando projetos, expandindo negócios e fazendo as coisas acontecerem. Pietra tem formação em finanças e gestão de negócios, experiência internacional nos Estados Unidos e no México, e aquele perfil que mistura estratégia com prática, daquelas que entende o plano e também põe a mão na massa. Hoje, a Pietra usa tudo isso para ajudar pessoas a investirem melhor, com mais segurança e consciência, especialmente em investimentos lastreados em imóveis. Pietra, querida, seja muito bem-vinda, que essa conversa inspire, esclareça e abra novas possibilidades para quem está nos assistindo. E para começar, obrigada. eu gostaria que você contasse para a gente quem é você além do cargo. Bom, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de me divertir, eu gosto muito de atividade física, eu gosto de me relacionar, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de muita coisa. Principalmente aquilo que mantém a minha alegria, que eu sou uma pessoa que tem alegria nas coisas que faz, na vida que leva, enfim, esta sou eu. Tudo bem. Simone, eu não vou conseguir te chamar de Pietra all day long, porque a gente se conhece, gente, há pelo menos uns 30 anos, hein, Simone? Exatamente. Um pouco mais, eu acho, hein? Acho que uns 30 e tralalá. Um pouquinho, uns 32, 33, por aí. Exatamente, por aí. Então, mais de 30 anos a gente se conhece. Então, vai escorregar aí por Simone. Bom, me diga uma coisa, se você tivesse que resumir a sua trajetória em uma frase, qual seria? Nossa, em uma frase. Desafios. Eu sempre fui uma profissional que busquei novos desafios, e uma das coisas que eu assim gosto muito na minha trajetória é que, mesmo estando dentro de uma mesma área, né, que sempre foi área comercial, eu assumi muitos desafios em diferentes segmentos e mercados. Então, eu acho que o que resume hoje eu sou uma pessoa movida por desafios. E esses desafios me tornaram a profissional que eu sou hoje, porque em cada um deles eu aprendi, cresci, e hoje sou uma profissional mais completa. Claro que sempre vou estar aprendendo, sempre vou estar crescendo, porque a vida, né, é infinita nesse sentido. Sim, é maravilhosa. Simone, qual foi o momento mais decisivo da sua carreira? Nossa. O mais decisivo foi sair do mercado corporativo, tá? E entrar no mercado imobiliário. O mercado corporativo, eu estava em ascensão, né, crescendo, em cargos, enfim, responsabilidades, estratégias. Só que com a pandemia eu tive que rever isso. Até muita gente, né, teve que rever isso por conta do formato de trabalho. E o mercado imobiliário sempre me convidou, né, a fazer parte. Só que o mercado imobiliário que tinha ideia na minha cabeça era né? E que eu não cabia nele por causa dos meus filhos na época, por causa do formato de trabalho. E quando eu fui, eu vi que ele é um mercado muito amplo, com muitos segmentos que eu poderia escolher aonde trabalhar. Então, esse foi um momento decisivo. Sair do CLT
a estabilidade, entre aspas, né? Para aventurar de uma forma muito consciente no eu estou empreendendo, né? Porque quando você está dentro do mercado imobiliário, se você não está num cargo de liderança contratado também pela empresa, mas no comercial, que é o que eu faço, você vive e transita por comissão, né? Então, esse foi um desafio aí de carreira. E aí foi aonde eu aprendi que eu posso ir muito além, né? Não só em termos de cargo, mas principalmente financeiramente. Né? Quando eu fui empreender, eu vi que eu poderia ir Você é uma muito empreendedora, além. né, Pietra? Exatamente. Sou sim. E, na verdade, assim, antes do mercado corporativo, eu empreendi, eu tive um negócio próprio, que eu comecei do zero, e aí virou uma loja, virou vários contatos de distribuição, enfim. Aí eu fui para o mercado corporativo, porque eu falei, agora eu quero ser uma executiva. E aí foi o que eu fui ser. E aí eu entrei no mercado imobiliário e falei, não, agora eu vou voltar a empreender, né? Então, de maneira estratégica, escolhendo quais são os produtos que eu queria trabalhar. E hoje, né, eu me especializei em investimentos lastreados em imóveis, que é um segmento que eu gosto dentro do mercado imobiliário, onde eu lido com o investidor que quer diversificar, porém de uma maneira segura, e o mercado tem muita coisa boa para oferecer. Então, é isso, meu desafio. Pietra, aliás, se você me permite, eu estou usando uma peça sua do momento em que você tinha o seu negócio. A Simone tinha uma empresa de semijoias. Esse anel me acompanha há uns 30 anos. Bom, é bom, me conta uma coisa. Eu vendia coisa boa. Super. O que mais mudou no mundo do trabalho, na sua opinião, nesses 30 anos aí de carreira? O formato, né? A questão da pandemia trouxe essa questão do online, do home office, e isso também gerou uma confiança maior das empresas no empregado, né? No colaborador. Por quê? Porque tinha aquela coisa de fiscalização, se trabalha em casa, não está trabalhando, então isso trouxe. Muito pelo contrário, quem trabalha em casa trabalha muito mais, às vezes, do que está na empresa, né? Porque o tempo que ele tem de deslocamento, ele está produzindo, porque ele não tem que gastar esse tempo no trânsito, está em casa. O que eu vejo também é um pouco dessa questão da forma de tratativa entre gestor, né, e colaborador. A gente passou, não é mais chefe, mas é um gestor, né? Não é mais funcionário, é um colaborador. Então, a dinâmica do dia a dia, do relacionamento e a hierarquia, eu vejo que isso mudou, a forma com que se relacionar de forma hierárquica, desculpa. Dei uma travada aqui. Dá para cortar essa parte? Não, fica tranquila, a gente está em casa. Não, eu sei. Então, eu vejo que isso também mudou, né? Por um lado, eu vejo que mudou para melhor, né? Assim, no que tange as pessoas terem mais liberdade de se colocarem. Por outro lado, eu penso que essa liberdade, em alguns momentos, virou libertinagem, sem limites, né? Na hora de se posicionar, de enfrentar. Então, o que eu mais hoje destacaria seriam essas duas questões: o formato de trabalho, a liberdade que veio, né, com uma gestão diferente, com outras formas de tratar o colaborador, mas também perdendo um pouco aí, né, a linha tênue aí entre liberdade e libertinagem na hora de... A que você atribui essa mudança? Você atribui essa mudança? A gente pode atribuir essa mudança, né? Eu acredito, pela minha experiência, que isso pode estar relacionado às diversas gerações trabalhando junto? Você acha que isso está ligado? Como é que a gente pode fazer um caldo bom das diferenças geracionais nesse contexto aí que você está trazendo? Então, eu entendo que é isso mesmo, né? E aí, assim, os mais velhos têm que ter maturidade, né? Até porque são sêniors, de entender que essa juventude vem com muita informação que talvez
que talvez não, com certeza a gente não tinha como eles têm hoje, né? Então, eles vêm com uma bagagem de informação e acesso à informação muito maior do que as pessoas hoje que são mais sêniores, estão aí em cargos de gestão. E aí, essa geração vem, tipo assim, eu sei tudo, né? Porque eu tenho acesso à informação. E essa geração que é mais sênior vem e fala, peraí, calma aí, você pode saber muitas coisas da internet, mas o que fazer com toda essa informação? Aí é a minha maturidade que sabe lidar com isso, né? Que é a sabedoria. Então, eu acho que aí que há aí um atrito, né? O jovem querendo dizer, peraí, né? Eu tenho como saber disso, eu não vou aprender. Em algumas situações, tá? Não estou generalizando, estou falando de algumas coisas pontuais, né? Claro. E os mais sêniores também entender essa juventude que vem ávida, né? Por se posicionar, por se afirmar, por querer conquistar espaços, mas com um termômetro assim muito curto, né? Com um pavio meio curto, de tipo assim, não entendeu, não respeitou, eu estou indo fora, entendeu? Então, essa questão também eu acho que a gente precisa colocar, né? E uma das coisas até que você me perguntou sobre a questão da mudança, né? Dessa questão da carreira, eu acho que é isso também, né? Um paradigma que eu quebrei muito é essa coisa entrar numa empresa e eu ficar uma vida toda nessa empresa, né? Os jovens hoje em dia não têm essa disponibilidade. Não serve para mim, 2, 3 meses eu estou indo embora por coisas pequenas, entendeu? E os gestores não entendem isso também, precisam saber lidar com isso. Então, é um desafio bem grande aí para o RH agora reter esses talentos que estão assim, tipo, eu vou trabalhar onde eu quiser, o que eu, né, dentro daquilo que é meu plano, que é ótimo também, né? Essa questão de você é o protagonista da sua carreira, que antigamente não era meio assim, deixa a me levar, né? Estou desempregado agora, vou mandar um monte de currículo que vier. É a divindade que está nos ajudando a se colocar. Hoje em dia não é mais assim, né? Pietra, como gestora, como líder, que tipo de apoio você espera da área de recursos humanos, os profissionais de recursos humanos, nesse contexto tão realista que você está trazendo? Que tipo de posicionamento você espera? Eu acho que o RH ele tem que ter mais autonomia, né? O RH ele é a parte humana de toda a empresa, né? Claro que até o RH tem metas a cumprir, porque isso vai melhorar o funcionário vai performar melhor, enfim, tudo tem a ver com objetivos para a gente fazer uma entrega melhor. Mas eu acho que o RH ele tem que ter mais autonomia. Os executivos têm que deixar mais o RH cuidar das pessoas, entendeu? Eu penso que se isso fosse uma realidade, eu acho que as empresas estariam lucrando muito mais, porque um dos princípios, né, do lucro, né, de ser uma empresa sustentável, é uma empresa que dá lucro. E eu assim, aprendi uma máxima, né, quando eu trabalhava na Tupperware, que era o seguinte: desenvolva as pessoas e elas irão desenvolver o seu negócio. Então, o foco é o humano, né? A gente está vendo aí a evolução da tecnologia, a IA está chegando para a gente, pessoa física, mas que está aí há muitos anos como pessoa jurídica em vários segmentos, mas não substitui o ser humano, né? Então, o RH, eu entendo que se o RH tivesse mais autonomia, e eu não entendo que é culpa de vocês, não, é a falta de autonomia que a própria empresa dá. Então, o RH acaba seguindo o playbook, né, do que ele tem que fazer, desenvolver na empresa, mas quando chega, por exemplo, numa demissão, né, vamos colocar assim, porque na hora de entra pelo RH, junto com o gestor. E aí tá bem claro lá quais são as soft skills, quais são os hard skills que você espera dessa pessoa. E aí você vai ticando e essa pessoa entrou.
entendeu? E depois, por que ela perdeu tudo isso durante o caminho, entendeu? Sim. Então, vai demitir uma pessoa, peraí, tecnicamente essa pessoa entregou resultado, tá perfeito. Os soft skills, quando a gente vê o 360 dela, todo mundo falando bem. Você Como mesmo ela teve... prepara para isso, Simone? Como? Como que é, viu? Uhum. Cortou o que você falou. Como é que o RH... Como é que a internet está com delay aqui para mim? Para você, a internet... Tá Não sei dando se é a minha ou é a tá sua, cortando a um gente pouco. está com delay. Eu perguntei como é que o RH se prepara para isso. Pois é. Aí eu já não sou uma profissional do RH, mas eu penso que A se seu tivesse ver. autonomia, interferir mais nos processos, entendeu? Tentar entender com o gestor o que aconteceu e tentar entender com a pessoa o que aconteceu, né? Porque eu mesmo passei por algumas experiências, né? E não foi umas 2 vezes, aonde tipo assim, estou entregando o resultado. Eu sei do meu comportamento, entendeu? E eu fui desligada. Ah, é top-down? Tá, mas e aí, né? O que fica Entendi. isso, né? Uma atuação mais estratégica, né? Mais de Eu maior acho que parceria com as lideranças. Eu eu acho posso que entender sim. dessa forma. Eu acho que Muito bem, sim, porque tem muito muito bem. talento que às vezes eles vão embora, né? Saem com eles, e de verdade não tem justificativa. Aliás, Verdade. isso é uma outra questão, né? Porque se chegou a esse ponto, o que foi feito no caminho para realmente resgatar essa pessoa, se é que ela estava com algum problema, se é que ela não Sim, estava pois é. performando, ou se é que ela teve algum comportamento complicado dentro de um histórico que entra numa anomalia, entendeu? Então, Entendi. Muito então bem. eu acho que o Pietra, RH mudando um vai mais. pouquinho de assunto, mas nem tanto, e conhecendo bem a sua trajetória, vamos falar um pouco sobre liderança feminina? Eu Vamos. gostaria de ouvir de você se, na sua opinião, existe diferença entre liderança feminina e liderança masculina, ou se isso é um mito. Não, tem sim. Tem o homem que ele é pro lado bom, assim, o cara investe em você ou nas mulheres, mas às vezes, né, ele acaba sendo um pouquinho mais condescendente, né? Porque conhece o histórico da mulher, de casa, sabe que a gente chega em casa, tem outro turno para trabalhar, e às vezes são mais 2, né? Noite e madrugada, dependendo se está com filho pequeno. Mas, ao mesmo tempo, tem os durões que não quer entender nada disso, se isso atrapalha o seu resultado. E tem, por outro lado, as mulheres, que também, por ser mulher, agem, né? Entendendo, sendo compreensiva, e tem outras que não. Então, a gente tem as duas coisas e são bem diferentes, tá? Eu, como liderança, eu acredito no seguinte, no que tange a gestão de pessoas. Primeiro, você tem que desenvolver e capacitar essa pessoa. Isso é seu papel. Depois eu acompanho e encorajo. Se durante todo o acompanhamento eu estou vendo que ela não está conseguindo ir sozinha, peraí, faltou capacitação, faltou treinamento. Eu vou voltar lá e tratar e treinar ela de volta. Se ela está fazendo o que tem que ser feito e está aplicando aquilo que ela foi treinada, vou encorajar, você está indo bem, vamos em frente. E no fim, a parte que eu mais gosto, que é reconhecer e celebrar os resultados de todo um trabalho dessa pessoa. Então, toda essa caminhada eu sou muito presente, muito humana, ouço bastante, entendeu? E procuro entender, né? Por que a pessoa às vezes trava? Não porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, eu entendo que você não consegue resgatar um colaborador se ele não quer, entendeu? Verdade. E Mas você em acha toda que o jornada homem e da a mulher, a liderança feminina e a liderança masculina, exerce esse papel de jeito diferente? Ou isso é um mito? Ou tem a ver com gênero ou tem a ver mais com estilo de liderança? Olha, eu acho que a gente cai nas duas coisas.
tem a ver com gênero e tem a ver com estilo de liderança. Porque tem homens que eles são gestores, que entendem, desenvolvem, mas a grande maioria não, porque homem não tem muita paciência, né? E tem mulher que é mais paciente, é mais longânima no que tange acompanhar e desenvolver, e algumas não. Então, tem muito a ver mesmo com o gênero, com o estilo de cada um, né? Eu sou de uma escola onde eu aprendi muito sobre o líder que serve, né? Então, tem vários livros falando sobre isso, que o chefe não é o que está lá na frente e me siga, faça o que eu mando, né? Mas é aquele que está junto, fazendo as coisas acontecerem, crescendo com o grupo. E quando o grupo se destaca, isso é fruto do trabalho dele. Mas quem é reconhecido são os colaboradores. Então, eu acredito nessa liderança. E tem pessoas que talvez não acreditem muito nesse tipo de liderança. Tem a ver com a personalidade. Eu acho que tem pessoas que têm uma paciência curta em algumas coisas. Então, eu acho que envolve as duas coisas, né? Você acha que existe algum comportamento, ou assim, qual comportamento, vou deixar mais generalista, ainda é tolerado em líderes homens, mas criticado em mulheres? Então, quando o homem não tem muita paciência, ele é muito duro, né, na hora de se portar. Se uma mulher faz isso, aí já começa Tá na TPM. Tá na TPM, ela tá insegura, então ela tá batendo porque, né, a forma dela se E colocar, o homem é líder, nossa. o homem que faz isso, ele é né, o F grande, né? Vamos colocar assim. Agora, a mulher que faz isso, não. Então, é isso aí. É bem isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. O que você acha que... a gente falou um pouco de futuro há umas falas atrás. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou trazer uma pessoa incrível para falar para a gente sobre inteligência artificial, futuro do trabalho e tal. Vai ser uma conversa the best. Mas, a seu ver, assim, o que você acha que vai deixar de existir no trabalho nos próximos anos? O que você enxerga? O que você percebe? Porque você conversa com muita gente, né? O seu networking é muito amplo, embora seja um mercado bem definido, mas os seus clientes vêm de uma esfera muito ampla, né? Então, o que você acha que vai deixar de existir nos próximos anos aí? Eu acho que já está deixando de existir planilhas com tanta tecnologia, né? Então, você não precisa ficar mais fazendo planilha, não precisa ficar fazendo muita conta, só perguntar lá, a resposta vem. Ai, socorro! É bem difícil essa pergunta, viu? Mas, como eu disse, eu não acredito que a IA substitua o ser humano. Ah, não, mas não. Alguns trabalhos eu acredito que sim, né? A gente já vê que alguns trabalhos braçais a máquina já faz, e justo, né? Eu acho que o trabalhador ele tem que ser a parte pensante, né? Na grande maioria. E aí isso vai exigir cada vez mais que as pessoas estudem, se informem, saibam, né, ter massa crítica no sentido de criar estratégias, criar situações, criar soluções. Então, eu entendo que isso nunca vai se perder. Mas verdade, concordo, super. Viu, Mítia? O que você acha? Me fala você. Eu vou nessa linha aí também. Eu sou muito entusiasta da tecnologia, apesar de ser uma sessentinha convicta e muito feliz, mas eu sou muito fã da tecnologia. Eu uso IA, eu leio sobre, eu busco aprender, mas eu sou muito convicta de que realmente o ser humano não vai ser substituído, impossível ser substituído. O que vai acontecer é que a gente vai precisar desenvolver outras habilidades, né? Novos cargos vão surgir, novas posições vão surgir, e que isso vem acontecendo. Eu sou da época do fax, hoje
mimeógrafo, a gente usava mimeógrafo na escola, fax, Isso. telex. Quando eu comecei, retroprojetor. Retroprojetor tinha as transparências, né? Exato. Enfim, então, é por aí que a gente vai caminhar. Claro que acredito também que essa mudança vai acontecer muito mais rápido. Então, sim, a gente vai sofrer um pouco com isso, a gente já está sofrendo com isso. Então, o olhar para as pessoas, para as relações, ele se torna ainda mais urgente, mais importante, né? Então, eu caminho por aí. Bom, Simone, algo que você acreditava no início da sua carreira, temos 5 minutinhos, e hoje você discorda totalmente, para a gente encerrar. O tempo passa muito rápido. Então, eu falei um pouquinho atrás e vou repetir. Quando eu iniciei, né, no mercado corporativo, essa questão de estabilidade, estar numa única empresa, crescer lá e virar o presidente, né? Eu fiquei na mesma empresa 25, 30 anos. É legal? É. Tá? Eu acho que é legal para quem teve isso. Mas isso tá aí um paradigma que eu quebrei. Meu pai, ele fez isso, né? Trabalhou na Volks, entrou como estagiário, foi crescendo, foi para compras, foi para recepção, enfim, recepção de materiais, e ele se aposentou lá, 40 anos de Volkswagen. E muito feliz por isso. Foi o que sustentou a gente como família, né? Toda essa carreira do meu pai. Então, isso para mim era uma métrica de sucesso, né? Mas hoje não é. Hoje, assim, o fato de eu ter passado por várias empresas, né? Vários mercados, sempre dentro da mesma área comercial, tudo, mas vários mercados, nossa, meu aprendizado é enorme. A gente cresce muito. Muito. Exatamente. E dei muitos saltos de crescimento, de conhecimento, de DNA, cultura de empresas diferentes, de gestão diferente, outras pessoas que você acaba conhecendo e com elas você aprende. Então, isso é o meu, assim, o paradigma que eu quebrei e que eu sou muito feliz pela minha carreira por conta disso. Sim. É muito libertador, né? É muito libertador isso. A gente ser protagonista da própria história, de fato, a gente ser a presidenta, né, da nossa carreira, não é? É maravilhoso isso. E é verdade. Isso realmente não tem preço. E não está ancorado só em um CNPJ, mas está ancorado na nossa competência, no nosso legado, né, na nossa história. Isso é maravilhoso. Bom, estamos chegando ao final de mais uma live. Se você gostou, me segue aí para você não perder a próxima. Preciso aumentar os meus números de seguidores no Instagram, porque a Meta, vou contar, a Meta não me deixou fazer a live ao vivo no Insta. Então, compartilhe aí com seus amigos, porque depois dessa série de Celebrando 40, nós vamos ter outras temáticas importantes, relevantes, que eu vou trazer aqui para a gente discutir, para a gente conversar. Então, Pietra, muitíssimo obrigada. Se você quiser dar mais um recado, dar um tchau para a moçada, a palavra é sua para a gente fechar. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa, minha amiga, de estar celebrando aí seus 40 anos profissional dentro do RH. Você é uma inspiração para mim. No meu descritivo, você tem que colocar lá assim, e fã, muito fã da Vilma. Minha amiga querida, chamada Vilmítia. Eu realmente sempre tive você assim como uma referência. E sempre você, até nas conversas que eu tinha com você lá atrás, quando a gente aplicava alguns testes, né? Você usava uns termos, eu falava, nossa, que legal como ela fala, né? Os termos que ela usa, eu fui atrás do dicionário corporativo para ver alguns termos, né? Que eu sempre achei muito legal como você se colocava, as palavras que você usava. Então, minha amiga, eu estou muito feliz por essa etapa nova, onde você está podendo compartilhar com outras pessoas que não estão próximas de você, toda a sua experiência e a pessoa que você é maravilhosa. Então, eu estou muito feliz com isso que está acontecendo com você e pelo seu canal, né? Porque isso aqui tem que ser um canal sempre, amiga.
Bora lá, sempre, tô animada. Para sempre, vários temas. É só o comecinho, entendeu? Sim, Isso aqui sim. vai ser uma árvore muito frutífera, vai trazer muitas outras coisas boas para você, porque você merece. Que assim seja. Recebo e tô animada. Um abraço, gente. Muito, Obrigada, amiga, você obrigada, merece. Pietra. Obrigada, Beijo, pessoal. valeu, Até obrigado pelo breve. convite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.